a Constituição prevê, no artigo, que uma das competências privativas do presidente da República é conceder um indulto, uma graça, né? Assim, que é diferente da graça. Bom, existem 3 institutos, né, de clemência, digamos assim, de perdão. Perdão judicial. Um é a anistia, mas a anistia é concedida pelo Poder Legislativo. Inclusive, já antes da publicação do decreto, já havia um movimento de alguns deputados ligados ao bolsonarismo, evidentemente, para conceder a anistia ao deputado Daniel Silveira. Então, é um instituto ligado ao Poder Legislativo. Existe o indulto, que é competência do presidente da República, mas é dado de maneira coletiva. A grupos, aquele, né? chamado indulto natalino. Quem cumpriu pena até tal ponto, quem cometeu crime assim. Teve também uma discussão com Michel Temer. Michel Temer, e a gente vai falar sobre essa discussão porque ela vai balizar a atual discussão. Já tem vídeos rolando dos votos dos ministros nesse julgamento, que foi 2018, do indulto natalino do presidente Temer, mas ele é dado de maneira generalizada. Né, que quem preencheu os requisitos estabelecidos no indulto tem direito ao benefício e, portanto, vai, né, ser alcançado. E tem a graça, que é um perdão também do presidente da República, mas de caráter individual. Você especifica que esse indivíduo aqui merece. Normalmente, esse tipo de instituto da graça, ele é utilizado assim, quando é um réu que ele tá velho, muito doente, está preso, e, enfim, é aquela clemência que se pede ao soberano, né, que por pena, por benemerência, né, por impossibilidade de cumprimento da pena, você tá bom, meu amigo, você tá perdoado, né, vá-se embora para casa, você já pagou sua pena. Em três tipos de crimes, né? A graça, que são os crimes hediondos. Os crimes hediondos, os crimes de terrorismo, né? Deixa eu abrir aqui para trazer. Tráfico de drogas e de tortura. Isso, né? A Constituição é muito clara. Ela impede nesses 3 tipos de crimes. Ela traz, não pode, aqui, artigo 5º, inciso 63. A lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia a prática da tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os definidos como crimes hediondos. E o crime que foi condenado o deputado Daniel Silveira, eles não estão albergados aqui nesse rol, porque quais foram que o Supremo entendeu? Muita gente discutiu o que o Supremo condenou, mas ninguém foi olhar os crimes que foram objeto de avaliação. Foi o do artigo 344 do Código Penal, que é coação no curso do processo. Qual é a conduta que é punida pelo Código Penal e que o Supremo entendeu que o deputado Daniel Silveira praticou? Usar de violência ou grave ameaça com o fim de favorecer interesse próprio ou alheio contra a autoridade, parte ou qualquer outra pessoa que funciona ou é chamada a intervir em processo judicial, policial ou administrativo ou em juízo arbitral. Reclusão de 1 a 4 anos e multa, além da pena correspondente à violência. No caso aqui dele foi a grave ameaça, que os ministros entenderam que ele, na verdade, aquelas declarações de incitação à violência contra os ministros, incorreria na prática desse crime. TSE, não é? Por quê? Porque ele chegou até a dizer que havia acontecido fraude, ele também chegou até a mencionar que havia acontecido fraude nas eleições. Exatamente, então o Supremo entendeu que ele, Daniel Silveira, era investigado em 2 inquéritos em trâmite no Supremo Tribunal Federal. E aquelas declarações no entendimento dos ministros, por 10-1, inclusive com o voto do ministro André Mendonça, que condenou só por esse crime aqui, outro a gente vai dizer. Então, ele estaria em curso nesse crime aqui, esse crime não é hediondo, não é prática de tortura, portanto, não estaria realmente passível de ser agraciado pelo presidente da República. De ser, né? O presidente ele não podia se fosse um crime hediondo. Aí o outro crime pelo qual ele foi condenado foi o do 359L, que era um artigo previsto na Lei de Segurança Nacional, foi revogada e esse crime passou para dentro do Código Penal. Então, qual é o tipo penal aqui? Tentar, com emprego de violência ou grave ameaça, abolir o Estado Democrático de Direito, impedindo ou restringindo o exercício dos poderes constitucionais. A pena aqui é reclusão de 4 a 8 anos, além da pena correspondente à violência. Ele fez apologia, né, a um ato extremo que foi baixado na ditadura militar, o AI-5, que foi um ato realmente abolir o regime democrático no país. Então, entenderam os ministros, né, que o que foi decidido, que ele incorreu nesse crime na medida em que ele fez apologia e incitação a um novo AI-5 do Brasil, que viria a fechar, portanto,
o Supremo Tribunal Federal. Esses dois crimes, portanto, né, não fazem parte do que a Constituição diz que não podem ser agraciados com indulto ou graça. Então, desse ponto de vista, o presidente está amparado para baixar a graça, que foi publicada ontem. Agora, só teve um aspecto, Patrícia, que eu realmente não vi nenhum analista, nem jurídico chamando atenção para esse decreto, que é o seguinte: o julgamento foi na quarta-feira, terminou de noite. E na quinta-feira já foi o decreto. Esse acordo não foi publicado, nem iniciou o prazo para ele recorrer. E já tem uma discussão, né, sobre isso, que o processo não acontece, não está em trânsito em julgado para que seja aplicado essa graça. Esse é um dos pontos também da discussão. Para nós, você, Patrícia, respira o mundo judiciário, e eu já também sou formado em direito. Então, assim, isso vai dar muita discussão do ponto de vista jurídico. Vai ter, porque vão resgatar o julgamento de 2018, que foi um questionamento do Ministério Público Federal, da PGR na época, Raquel Dodge, contra um indulto natalino baixado pelo presidente Michel Temer, que suspeitava-se na época que era uma forma de favorecer aquelas figuras ligadas ao MDB que estavam em curso em crimes de corrupção ativa e passiva, lavagem de dinheiro, mas não se conseguiu provar que houve um favorecimento, um desvio de finalidade do decreto para favorecer aliados. E o entendimento firmado na época, por maioria, foi de que não cabe ao judiciário analisar o mérito dos indultos, né, baixados pelo presidente da República. Vale também aqui para o de ontem. Vale analisar a constitucionalidade. Sim, e já tem também uma menção aí do próprio Rodrigo Pacheco, né, falando isso. Jean Paul Prats também, aí a gente fala depois sobre a oposição também, que já começou a se colocar, né, mas o próprio presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, também colocou que foi uma decisão tomada, foi por motivação pessoal, e que isso iria fragilizar o sistema, né, acaba fragilizando, e que o Congresso não pode derrubar a medida, mas que esse instrumento deve ser, sim, discutido. Quando o Supremo disse que não pode analisar o mérito, ele não pode, por quê? Ele não pode dizer assim que os motivos pelos quais o presidente baixou. No caso, o presidente alegou, nos considerando o decreto, né, a justificativa de que a liberdade de expressão é um pilar fundamental, né, entrou no mérito a decisão do próprio Supremo Tribunal Federal. Isso o tribunal não pode questionar. Né? O que é que ele pode questionar? É um eventual desvio de finalidade do decreto para favorecer um aliado político seu. Isso é escancarado, isso aí está cristalino, né, na cara de todo mundo. Então, o que é que você vai poder alegar, né, em um eventual questionamento? Será certamente questionado por alguém e vai terminar caindo na mão do Supremo julgar. Violação a princípios constitucionais como da impessoalidade, o favorecimento de um aliado seu, da moralidade, da divisão de poderes, e esse desvio de finalidade, além dessa questão técnica do processo está em curso ainda, né? Cabe recurso ainda lá para ele, etc. e tal. Então, tá aí.